Eu queria começar te perguntando, exatamente quando você era mais nova e tudo mais, como é que foi essa chegada até o digital? Porque eu imagino você, menininha, não tava pensando assim, meu sonho é ser blogueira, ter um sex shop, falar de putaria na internet. Acho que não era esse o plano. Enquanto isso, dá uma emagrecida na galera. Dar uma emagrecida na galera, materializar o sonho da galera. Acho que não era o plano da Malu de 12, 13 anos de idade, não, né? Definitivamente não. Eu quero fazer leilão de Bitcoin no Instagram. Gente, já começamos nesse nível. Bolo Tinder. Não, na verdade, nada disso foi pensado. Um dia desses eu estava escrevendo uma carta sobre isso, que agora eu estou escrevendo cartas para os meus seguidores, porque isso um dia vai virar um livro. Mas eu estava escrevendo exatamente isso, né? Eu nunca planejei ser uma empreendedora e, no meio do caminho, abrir um sex shop e abrir uma loja de roupa. Isso nunca foi um point, assim, falar, nossa, vai ser assim que eu vou ficar famosa e vou ganhar dinheiro. Definitivamente não. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa que tive um sonho muito claro do que eu queria ser. Eu era aquela menina que o povo perguntava assim, quando, na adolescência, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia, eu não sei, eu quero ser independente. Isso era uma coisa que eu queria. Acho que vem do Ariano isso. Quero ser chefe. Eu quero ser... Quero mandar nos outros. Eu só queria não ser mandada. Entendi. Entendeu? Eu tenho esse negócio dessa liberdade, dessa, talvez até meio revoltada, né? Paula, minha esposa, é assim, a Ariana também, ela tá ali, inclusive, ela vira e fala assim, não gosto muito de mercado corporativo. Eu falei, lógico, porque você tem chefe. É por isso que você não gosta. Mas, no fim das contas, a gente entende depois, abrindo negócios e trabalhando, que você sempre vai ter um chefe. Seja ele o seu cliente, seja ele o seu sócio, seja ele as suas contas em casa, né? Porque as contas chegam e você tem que pagar as contas. Seja ela sua esposa também. O meu marido, no caso. Mas não, mas de todo jeito, quando eu comecei na internet, foi meio que um hobby, né? Eu não tinha muitos planos. Eu tinha feito ciência política, o que é bizarro, pouca gente sabe disso. Eu sou cientista política, me formei na Unirio, na Universidade Federal do Rio. Ciências políticas, qual que é a profissão? Tipo assim, vou trabalhar com o quê? Você é um cientista político, você pode prestar consultoria para políticos, você pode prestar consultoria para empresas, porque a gente estava até falando disso aqui antes, né, nos bastidores, sempre rola isso quando a gente começa o podcast. Inclusive, lá no meu podcast eu tenho uma regra, não fala. O povo chega, eu falo, todo mundo muda. Cala, só porque pode senão falar depois ao vivo. a gente só fica... como a gente estava falando antes, não sei o quê. E é isso. Então, você pode dar consultorias e tal, mas aqui no Brasil é uma profissão muito nova, é uma profissão desvalorizada, mas nos Estados Unidos, por exemplo, Barack Obama é cientista político, né? Todos os grandes CEOs, assim, tem muitos que fazem ciência política, então é uma profissão mais disseminada. Mas aqui é difícil mesmo, né? Por que você escolheu ciência eu não política? escolhi, ela me escolheu. Foi a única coisa que eu passei. Faz sentido. Quando eu prestei o vestibular, eu queria fazer para engenharia, só que eu vi que não ia dar muito certo, que eu não ia conseguir a nota, eu fui para matemática. Aí eu passei, fiz 2 períodos e desisti. Na verdade... Os 2 períodos não passei nenhuma matéria e eu vi que não era para mim. Né? Eu tenho dislexia, né, que é um distúrbio de aprendizado. Eu não sabia disso, eu descobri isso recentemente. E quando eu fiz vestibular, tinha acabado de fazer aquela transição para o Enem, que a gente tinha que ler aquela prova gigantesca. Eu nunca terminei de ler uma prova do Enem, por exemplo. Eu lembro que 12 horas por dia, 2 dias seguidos. A orientação era, leia toda a prova, responda o que você sabe, depois você volta respondendo as mais complicadas. Eu nunca terminei essa primeira parte, porque eu leio devagar. E, para mim, é bem mais complexo. Então, eu sou uma pessoa que não tem uma inteligência uma inteligência tradicional, digamos assim. Aquela que você consegue medir por prova. Né? Então, eu não fui bem nas provas de vestibular. Eu fiz vestibular vários anos e não passava. Eu queria relações internacionais na época, que era o curso da moda. Foi né? modinha. Eu tenho 32 agora, né? Então, na época, 14 anos atrás. Né? A conta começa... 14 anos atrás. Depois que passa dos 2 dígitos, né? Depois chega nos 2 dígitos, quieto. foda. Eu passei dos 2 dígitos outro dia, eu falei, nossa, que merda. Exato. E aí, era na moda, nunca cheguei na nota de corte, acabei passando para a ciência política, que a grade curricular era muito parecida, né? Ciência política, eu gostei de fazer a faculdade, mas logo quando eu me formei, eu não me vi fazendo aquilo, né? Prestando consultoria para político. Mundo sujo, né? Então, eu imaginei que não seria a minha.
Na época eu já estava casada. Mas você gostava de política? Era um tema que te interessava? Ou tipo assim, é o que sobrou mesmo, é isso aí Em que ciência política, você não estuda muito política. Essa é a verdade. Você estuda sociologia, antropologia, você estuda, sim, como funciona, né, as partes, o sistema político em si, mas a política é outra parada, né? Tipo, de na dia a teoria, dia a prática mesmo. é outra, né? É totalmente diferente. Então, a gente não estuda. É como se você estivesse estudando geografia, história, mais ou menos isso, antropologia, sociologia. Então, é um misto dessas coisas. E eu gostava, assim, foi legal. Eu fui uma ótima aluna, bem melhor do que na escola, porque eu estudava, eu já tinha um pouco mais de maturidade, mas eu nunca me vi fazendo aquilo. E aí, depois, né, eu já era casada, virei dona de casa. Eu falei, putz, o que eu vou fazer para ajudar meu marido aqui, né? Trazer um pouco de valor dentro de casa, porque eu não trabalhava. Aí eu fiz só os como é que fala? Estágios que eram obrigatórios e tal. Depois eu fui fui trabalhar como em loja, vendedora de loja e tal. E aí eu falei, era dona de casa, passava roupa, arrumava casa, não sei o quê. E aí o Bruno falava, putz, vamos arranjar alguma coisa, você é inteligente, né? Vamos arranjar alguma coisa para você gerir e a gente conseguir fazer dinheiro. E beleza, a gente começou a estudar franquia e tal. E passou um tempo, eu descobri a alimentação saudável. Aí eu comecei a estudar sobre alimentação saudável. E logo depois o Bruno já escrevia sobre educação financeira na internet. E aí eu fiz um blog. E foi assim que eu entrei na internet. Nossa, que volta! Falei pra cacete pra poder falar isso. Não, mas foi porque o Bruno sempre fala assim, o diabo está nos detalhes. Conte os detalhes, as pessoas querem saber. E eu já... O detalhe te faz visualizar o negócio. Eu te imaginei passando roupa, lavando salada, né? fazendo prova. Fazendo prova, exato. Mas foi isso. E aí foi assim que eu... Tanto de gente de camisa do Che Guevara fazendo prova em volta de você. O Bruno brinca, né? Eu já fui expulsa de todos os grupos da faculdade, porque o Bruno fala que a minha era ciências soviéticas, não ciência política. E não tava mentindo, provavelmente, né? Eu fiz Direito na faculdade. E no meu prédio de Direito tinham 2 cursos. Era Direito e Ciências Políticas. Então eu convivi com o pessoal de Ciências Políticas. E você via quem que era. Tipo, Um pessoal mais de eu vou parar esquerda. por aqui pra não ter mais cancelamento. Pra gente não perder essa parcela da audiência, né?